Eu sou a tia Nicole e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre José, um modelo de quem rompe. Mas para iniciarmos a nossa história, vamos começar com uma oração. Então, todos de olhos fechados, vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas crianças que estão assistindo. Pai, eu te peço que o Senhor venha dar entendimento e que tudo que eu venha falar aqui venha ficar guardado no coração de cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá. Para começarmos a nossa história, vamos entender quem era José. José foi um fruto de uma oração. Mas como assim, tia, um fruto de uma oração? Raquel, mãe de José, era uma pessoa que queria muito ter filhos, mas ela não podia ter filhos. E Jacó, pai de José, também queria muito ter filhos. Mas como Raquel não podia ter filhos, eles começaram a orar. Raquel começou a orar e pedir muito para Deus que concedesse para ela um filho, que desse para ela um filho. A partir disso, ela conseguiu ter um filho, e que foi José. José era o filho mais novo de 10 irmãos. Sim, José tinha 10 irmãos. Esses 10 irmãos não gostavam muito de José, porque Jacó queria que José fosse o preferido, e ele era o preferido de Jacó. Jacó tratava ele diferente do jeito que tratava os outros irmãos dele. Mas é porque José veio numa certa idade que Jacó já era bem velhinho. Então ele gostava muito de José. Os irmãos dele já não gostavam dele. Certo dia, Jacó fez uma túnica, fez uma roupa muito bonita, colorida, para José. Quando os irmãos deles viram isso, eles ficaram muito bravos com isso. Depois passaram dias, José teve um sonho e ele foi contar para os pais dele e para os irmãos dele. E o sonho dele está lá em Gênesis 37, capítulo 6. Vamos ver. Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ele estava falando que os feixes de trigo eram como se fossem os irmãos dele. Então ele disse que os irmãos dele se curvaram diante dele. Então os irmãos dele já não gostavam dele. Quando ele contou isso, nossa, os irmãos dele ficaram muito bravos. Falaram, não, José, você tá ficando doido? Quando é que a gente vai se curvar diante de você? Isso nunca vai acontecer. Depois de um tempo, eles começaram a pensar, os irmãos deles, começaram a bolar em um plano para se livrar de José. Para matar, sei lá, se livrar de José. Então eles pensaram assim, vamos jogar José naquele poço. Aí ele fica lá, depois a gente fala alguma desculpa pro nosso pai. Que José foi embora, foi comido por algum animal. Mas, enquanto eles estavam jogando José lá no poço, lá longe vinha os mercadores. Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que cobravam outras pessoas e vendiam como os escravos lá no Egito. Imagina José com 17 anos, uma pessoa nova, sem entender nada, chegando numa cidade que ele nem conhecia e foi vendido para Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o chefe da guarda de Faraó. E quem era Faraó? Faraó era o rei do Egito. Eram umas pessoas muito importantes. Depois de um tempo que José estava trabalhando na casa de Potifar, Potifar começou a ficar encantado com o serviço de José. Porque José, ele era uma pessoa que fazia tudo e tudo dá certo. Tudo que ele tocava, tudo que ele fazia dava certo. Por quê? Porque ele sempre estava com Deus. Deus sempre estava com ele. Conta na Bíblia que Deus nunca abandonou ele em todas as fases que ele passou. Até quando ele foi jogado no poço, foi vendido, Deus estava com ele. Ele era uma pessoa muito abençoada. Passaram-se uns anos e uma pessoa, uma mulher de Potifar, acusou José de uma coisa que ele não fez. E Potifar acreditou na mulher dele. Potifar acreditou na mulher dele. Então, José foi preso. Sim, gente, José foi preso. Mesmo ele sendo uma pessoa incrível, ele foi preso injustamente. Só que na cadeia, lá na prisão, ele continuava sendo diferente.
Por ser uma pessoa muito abençoada e sempre fiel a Deus, ele era uma pessoa diferente. Os carcereiros, que eram as pessoas que cuidavam dos presos, reparou isso em José e deu um cargo para ele. Falou assim: José, você vai me ajudar a cuidar dos presos. Você é uma pessoa muito diferente, você faz tudo certinho. Então, José começou a cuidar dos presos juntos com o carcereiro. Até na prisão, gente, ele era diferente. Ele era uma pessoa muito fiel a Deus. Se passaram os tempos e o copeiro, que era uma pessoa que servia o faraó, foi presa também. Só que lá na prisão ele começou a ter uns sonhos estranhos. Aí José, ouvindo isso, pegou e falou assim pro copeiro: Meu, vem aqui, conta seu sonho, porque pode ser que eu peça pra Deus me revelar o que tá acontecendo e ele me responda. E o copeiro fez isso, contou pra ele o sonho. E o que aconteceu? José decifrou o sonho e aconteceu exatamente o que José falou. No sonho, ele vinha 3 uvas que se espremiam em um copo. E o que significava esse sonho? Que depois de 3 dias, o copeiro ia ser livre e ele ia voltar a servir para Faraó. Quando o copeiro, depois que passou 3 dias, o copeiro saiu da prisão, José pegou e falou assim: Olha, lembra de mim quando você for falar com o Faraó. Fala pra ele que eu fui preso injustamente. Então, passaram-se anos e o copeiro esqueceu, não falou pra Faraó o que aconteceu. Depois de um tempo, o Faraó começou a ter uns sonhos também doido. Ele via 7 vacas gordas, bonitas, e depois ia 7 vacas magras. E essas vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele tava ficando muito bravo porque ele queria entender o que estava acontecendo. Por que ele estava sonhando aquilo? Então, o copeiro lembrou de José, depois de muito tempo. Falou assim: Faraó, eu conheço uma pessoa que decifrou o meu sonho quando eu estava preso e aconteceu exatamente o que ele falou. Então, eles foram lá correndo e chamou José. Então, o rei foi lá, contou como que foi o sonho dele e José decifrou. Ele disse que ia se passar 7 anos que o Egito ia ter muita comida e depois ia vir 7 anos que o Egito ia passar muita fome, que ia ser uma crise muito forte. E exatamente aconteceu isso. Só que aí, José falou assim para Faraó: Faraó, você precisa contratar alguém que cuide direito das comidas, que não desperdice, que saiba administrar para quando vir a crise não faltar. Então o Faraó pegou e falou assim: vou colocar você. Gente, José saiu da prisão para ser governador junto com o Faraó. Ele só respondia para Faraó, ele era Faraó e José. Ele virou um cara top. Então, ele saiu da casa dele, foi vendido como escravo e foi preso e depois ainda virou governante do Egito. Ele começou a controlar as comidas, ele era uma pessoa muito importante no Egito. Então, ele lembrou do sonho dele. Lembra aquele sonho no começo da história que ele teve dos feixes de trigo? Aconteceu isso. Os irmãos deles foram lá no Egito, quando estava passando por toda a crise, foram lá pedir comida. Falar: meu rei, eles não reconheceram José quando chegou lá, né? Eles pensaram que era outra pessoa. Aí eles começaram a falar na frente de José: por favor, a gente precisa de comida, estamos passando fome. E eles se prostraram diante de José. E foi exatamente como que aconteceu no sonho de José. E o que a gente aprendeu hoje na lição de hoje? Que nós vamos colher tudo que a gente plantou. Lá, Deus não colocou no sonho dele que ia acontecer, ele colheu exatamente isso. E toda essa caminhada, ele foi fiel a Deus. Ele não desobedeceu a Deus. Ele foi uma pessoa que passava essa clareza de que ele era servo de Deus. E devemos ser assim também. Devemos ser diferente das outras pessoas. Devemos ser fiel a Deus. Devemos orar bastante para Deus. Devemos obedecer nossos pais. E ser uma pessoa diferente. Então, a nossa história de hoje foi essa. Conhecemos um pouco sobre José, a colheita dele, que foi sair da prisão e virar o governador.
virou uma pessoa muito importante. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da história e tenham entendido, hein? Então, fiquem com Deus. Um beijão. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijos!